Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Olá, amigos estudantes dos ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estamos iniciando o programa Interagindo com a GFBB número 36. Eu sou Paulo Rodrigues Simões e, juntamente com Maria Lúcia de Andrade Vieira, estamos aqui para responder as perguntas de vocês. Olá, amigos ouvintes. É sempre um prazer e uma alegria muito grande nos reunirmos neste site virtual para tratarmos de um assunto tão maravilhoso como são os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Vamos iniciar o programa de hoje com perguntas do Francisco de Salvador. Olá, Paulo e Maria Lúcia. Recentemente fiz uma novena de 108 Ave-Marias durante 33 dias. E pedi, entre outras coisas, a cura dos meus principais problemas e a abundância financeira. Engraçado é que, quando estava terminando o período de 33 dias, meus problemas, de certa forma, se intensificaram. E quando estava faltando 3 dias para terminar a novena, contraí catapora. Terminei a novena e fiquei pelo menos mais 7 dias com esse problema incômodo. Quando isso aconteceu, achei estranho, pois aparentemente as coisas tinham piorado com a novena. Mas como conheço os ensinamentos, sei que esses fatores foram uma resposta para mim e acredito que talvez, se não fosse essa novena poderosa à Mãe, teriam acontecido coisas piores. Na verdade, gostaria de entender o que se passou, para poder tirar melhor proveito do ensinamento. Vocês poderiam dizer algo sobre isso? Francisco, esta pergunta que você fez, você mesmo respondeu. Não há como rezar e atrair o mal. Aquela frase de que quanto mais eu rezo, pior fica, que algumas pessoas dizem, é muito errada. Quanto mais eu rezo, melhor fica. Mais leve eu fico. O que eu sei que acontece e precisamos ficar bem alertas é o seguinte. Você se compromete a levantar todos os dias 1 hora mais cedo para invocar a chama violeta, por exemplo, e fazer os mantras e comandos de luz de Saint Germain. Lá no plano etéreo, os senhores do karma ficam felizes com sua decisão e aumentam a sua cota de karma diário, já contando com a chama violeta que você vai produzir. Isso para que você consuma mais e mais karma a cada dia. Já que resolveu acender sua chama logo cedo, eles derramam a quantidade exata que você poderá consumir. Ocorre que 1 mês depois você relaxa e de repente deixa o seu trabalho de invocações de chama violeta de lado e nem lembra mais que se comprometeu em consumir o seu karma com mais intensidade. Neste momento, o karma que estava descendo para ser consumido continua a descer. E isto ocorre porque foi o que você mesmo estabeleceu junto aos mestres. Até que o karma diminua por si só, e por conta da sua incapacidade de consumi-lo, você terá de lidar com o peso excedente deste karma. Por esta razão, nós dizemos que rituais de orações nunca podem ser esquecidos. Marcou hora com os mestres e anjos, eles estarão lá te aguardando. Compareça. E sempre, em qualquer ritual de invocações de qualquer uma das 7 chamas sagradas, você estará consumindo karma. Isso ocorre nas igrejas, mesquitas e templos de qualquer uma das 8 religiões. O sujeito vai à igreja orar todos os sábados e quando ele não vai, precisa fazer orações onde quer que vá. Ou então pedir uma dispensação, porque os mestres aproveitam a sua ida semanal à igreja para consumir o seu karma. É matemático, justo e programado. No caso de sua novena, Francisco, lembro a você que todas as doenças e forças negativas têm um X% de energia negativa a ser consumido. Caso você, fazendo suas orações, consiga produzir menos energia positiva que necessita para consumir aquela energia negativa que está lhe afetando, então não conseguirá vencer.
pois precisamos gerar a mesma quantidade de energia positiva ou mais para consumirmos o mal que nos aflige. Por isso, Elizabeth Prophet ensina que precisamos orar até sentirmos que vencemos, ou deixarmos o altar apenas quando isto ocorrer. Francisco, também observe que catapora é uma erupção, alguma coisa lá de dentro de você veio para fora. Talvez, se você não orasse, poderia ser muito pior. Então, saiu o que era ruim. Porque quando nós trabalhamos na purificação e limpeza do corpo mental, emocional e da memória, essa impureza tem que sair por algum lugar. E a catapora foi uma eliminação da impureza que estava dentro de você, que você trabalhou com as ave-marias, com os rituais, e eliminou. Então veja, Maria Lúcia, que essa doença já pode ter sido uma resposta às orações que ele vinha fazendo mesmo antes dessa novena. Com certeza. A próxima pergunta vem da Elci, ela diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia, recebi de um grupo de internet uma mensagem sobre uma água especial diamantada. Li, reli, tornei a ler, mas estou engatinhando como estudante da luz e após a leitura fiquei pensando no alerta de vocês sobre a falsa hierarquia e os enganos que muitos cometem por ingenuidade ou por falta de esclarecimentos. Quase não tomo remédios alopatas, pois acredito que eles fazem mais estragos em nossos corpos do que o saram. E por isso, a água me interessou bastante. Peço a gentileza de uma análise de vocês sobre o assunto, pois sei que estão mais habilitados do que eu para isso. Muito mais luz a vocês, agradecida pelo maravilhoso trabalho desenvolvido por ambos. Eu sou Elci Chander, São Paulo, SP. Elci, querida, eu concordo plenamente com você em relação a remédios alopatas. Mas vamos à sua pergunta. A água que pode lavar o corpo mental, emocional, o corpo físico e da memória, a água que purifica a alma e até mesmo o ar que respiramos, é aquela que vem da fonte inesgotável de água viva da vida. O Filho de Deus pode ter acesso a ela, onde quer que ele esteja, por meio do exercício da palavra sagrada e da atenção amorosamente direcionada para o seu Deus interior. Quando o estudante magnetiza a chama violeta através dos comandos de luz e invocações, ele está se banhando neste poder alquímico e transmutador do fogo sagrado, que é a fonte de água viva da vida. Nós sabemos que o fogo sagrado é um fogo líquido. Vamos concluir com um parágrafo da Bíblia que confirma nosso texto. Em João 7,38 podemos ler: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Olha, eu só quero acrescentar uma coisa, Elci. Nós não temos, isso serve para todos vocês, eu quero deixar claro, é muito difícil para nós termos tempo de analisar websites que vocês indicam. O máximo que a gente faz, às vezes, é dar uma olhada, mas realmente fazer uma análise mais profunda é sempre complicado. A Nadir Mari escreveu: Queridos irmãos Maria Lúcia e Paulo, agradeço muito por suas respostas e orientações que tanto contribuem para nosso progresso espiritual e coloco mais 3 perguntas bem distintas entre si. Eu vou responder as 3 perguntas intercalando enquanto vou lendo o e-mail. A Nadir pergunta: Uma pessoa que se diz batizada e seguidora do xamanismo pode ser Shela na Grande Fraternidade Branca? Mari: Não sou estudioso do xamanismo, mas sei que existem várias e diferentes escolas. Assim, não podemos generalizar nesta resposta. Fizemos uma busca em nossa biblioteca virtual de mais de 2.500 ditados dos mestres ascensos. E a palavra xamanismo, que em inglês se escreve com SH, não aparece em nenhum deles. Por outro lado, penso que os mestres são bem claros quanto ao tipo de pessoas a quem eles aceitam como Shela. Uma parte do xamanismo atua com plantas medicinais, outros com plantas alucinógenas. Uma é aprovada pelos mestres, a outra não. Algumas escolas xamânicas atuam com espíritos de mortos no astral, a outra com espíritos da natureza,
Entende a diferença? O fato de ter sido batizado, isso não impede uma pessoa de ser um Chela. O fato de ter sido espírita, de ter sido médium atuante, também não impede. O que impede é se manter como médium, por exemplo, atuando num terreiro de Umbanda e querer ser Chela dos mestres. Os mestres não aprovam isso e com certeza isso não ocorrerá. A Mari continua suas perguntas. Qual era a senda dos templários? Em seu ditado, Mari, de junho de 1991, dado pela mensageira Elizabeth Kleproffer, Pérola de Sabedoria, volume 34, número 26, Saint-Germain disse, abre aspas, eu sou seu cavaleiro comandante. Eu venho assim como eu patrocinei a grande fraternidade dos maçons, dos cavaleiros templários e aqueles que eram os antigos cavaleiros da cruz. Sim, amados, eu patrocinei ordens sagradas para manter viva a chama da iniciação. Fecha aspas. Eu acho que a sua resposta está aí. A Mari continua suas perguntas. A alma está presente no corpo físico desde o momento que a criança foi gerada ou ela entra no corpo físico na primeira inspiração? Mari, Saint-Germain diz em seu ditado da Pérola de Sabedoria, volume 34, número 22, que a alma está no corpo desde a concepção e que ela pode ir e vir durante este período de gestação. Pode estar dentro e fora. Isto deve explicar as vontades que a mãe tem de comer coisas diferentes, pois a alma do bebê já tinha gostos desenvolvidos em encarnações passadas. E estando junto à sua mãe, deve buscar satisfazer suas vontades. A Mari então termina o e-mail dela dizendo, com carinho e gratidão, Mari, Sorocaba, São Paulo. Maria Lúcia, a Paula escreveu, olá, meu nome é Paulo, eu sou de Viçosa, não entendi como achar o meu mestre ascenso para oração antes de dormir. Eu vi uma lista, mas como saber qual? Abraços fraternais, Paula. Paula, querida, recomendo a você estudar nossa aula intitulada O que fazer antes de dormir. Informações que eu acho que seriam interessantes para você. Lendo o livro Senhores dos Sete Raios, de Elizabeth Kleproffer, você poderá conhecer estes mestres e se familiarizar melhor com eles. Saberá, assim, quais são as encarnações passadas deles, as virtudes predominantes e qual o raio que dirigem. Cada um destes 7 mestres segura para a humanidade diferentes virtudes ou bênçãos de Deus. Por meio da prática e vivência dos ensinamentos, os estudantes têm acesso a essas bênçãos. Com o tempo, você saberá exatamente qual destes 7 senhores é o teu mestre. Mas todos eles podem contribuir e muito com o teu desenvolvimento espiritual. Não se preocupe, na hora certa você saberá qual é o seu mestre. Sabe, Maria Lúcia, eu acho que ela está falando é da Universidade do Espírito, a nossa aula número 84. A questão é a seguinte, para você saber realmente qual é o mestre que você está trabalhando naquela época, naquele período da sua vida, o ideal é que você faça uma análise dos ciclos cósmicos, ou que você estude os ciclos cósmicos e busque compreender qual é o raio que você está desenvolvendo aquele ano. Porque todos os anos a gente muda de uma casa de um raio. Fora isso, nós nascemos em um raio para desenvolver este ou aquele raio com mais intensidade. E aí sim você pode pedir para ir para alguma dessas escolas. Existe uma tabela da Summit Lighthouse que diz, numa sequência, qual é a Universidade do Espírito que você pode ir, mas não necessariamente você deve seguir daquela tabela. E nós optamos não colocar a tabela disponível no site. Nós podemos pedir ao Arcanjo Miguel, antes de adormecer, que leve nossa alma ao templo onde nossa alma deve estudar aquela noite. Ele sabe qual é. Com certeza, nem sempre nós devemos pedir para ir para este ou aquele templo. Eu faço muito isso antes de dormir, bem lembrado, meu Deus. Pedindo ao nosso eu superior que direcione a São Miguel qual é a melhor escola para nós irmos à noite. Eu sempre peço para que me leve para as escolas de mistério, e não digo nem qual.
Importante é chamar o arcanjo para ser acompanhada por ele. O que nós não podemos fazer é pretender que a nossa alma vá sozinha atravessar o plano astral. A Elci enviou mais um e-mail dizendo: olá, Maria Lúcia e Paulo. Desejosa de mais esclarecimentos, volto a fazer contato. Sempre tive o hábito de acender velas ao anjo da guarda, santos, e agora, no meu pequeno altar, a Alfa e Ômega, Saint Germain, Arcanjo Miguel, diretor divino, velas coloridas para cada anjo do dia, etc. Minhas dúvidas: o porquê de acendê-las? Qual é o efeito que elas provocam? E quais os benefícios para mim? Posso continuar a acendê-las ou só devo acendê-las a Alfa e Ômega? Elci, já falamos muito sobre isso aqui no programa. Estudando a nossa aula sobre os 4 corpos inferiores, você verá que o fogo é o mais elevado dos elementos e o mais próximo do éter divino. A energia espiritual dispensada em uma vela vai além do próprio fogo, pois a vela representa a divina presença Eu Sou. O corpo da vela é o cone de proteção da alma, e a chama representa o próprio Eu Sou, o que eu sou. A vela é a elevação da energia, e olhar sua chama durante os momentos de oração é uma grande chave. Quando vamos fazer um ritual, oferecemos uma vela para Alfa e outra para Ômega. Isso representa o equilíbrio das energias em nosso trabalho de luz. Além destas 2 velas para Alfa e Ômega, é muito bom manter uma vela de 7 dias acesa para seu anjo da guarda, seu Santo Cristo pessoal. Isto aumenta a possibilidade de ação de seu anjo da guarda, pois uma vez que você se dedique a acender uma vela para ele, isto vai estreitar o laço de amor e amizade entre vocês. Toda vez que você olhar para a vela, vai pensar em seu anjo, e isso é muito bom. Acender uma vela para uma força etérea é o mesmo que dar a ela uma forma na matéria. Isso ocorre também com espíritos do astral. Acender velas para espíritos de baixa vibração dá a eles poder de atuar na memória daquele que acende, ou para o trabalho que ele pediu. Por isso, eles pedem para acender velas, assim podem atuar com mais força na Terra. Pois a chama da vela é o primeiro dos 4 elementos da matéria, e é a partir deste elemento que os outros 3 surgem. A próxima pergunta vem da Girassol. Ela diz: olá, queridos seres de luz. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, qual o apelo, oração que devo usar para me atrair o companheiro ideal para mim? Segundo, como devo fazer para amorosamente conduzir o meu corpo a ter uma alimentação mais viva, pura, pela graça e não pelo karma? Muito grata pelo apoio. Girassol, Brasília, Distrito Federal. Querida Girassol, você pode pedir ao arcanjo Samuel, que é do 3º raio, o raio do amor divino. Ele pode patrocinar encontros de bons relacionamentos, boas amizades que sejam interessantes para nós. O templo dele é em St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Antes de dormir, você pode pedir ao arcanjo Samuel que a leve para seu retiro espiritual, onde sua alma pode aprender e estudar enquanto seu corpo adormece. Faça bastante chama violeta para transmutar karma e oposições e peça ao amado arcanjo Samuel que te ajude a encontrar um bom companheiro, a pessoa certa para você. Submeta seus pedidos à vontade divina. Os mestres dizem que às vezes a gente pede tanto uma coisa que eles sabem que não é bom para nós naquele momento e acabam dando por receber tantos pedidos. Por isso devemos sempre submeter à vontade divina e desejar as coisas, mas não com tanta intensidade acima de tudo. Acima de tudo, devemos desejar o nosso progresso espiritual. O que faz as pessoas se encontrarem é a frequência vibratória similar. Portanto, quanto mais nos autoaperfeiçoamos, mais possibilidade nós temos de cruzar com pessoas melhores, sejam elas cônjuges, amigos ou sócios. Quanto à segunda pergunta sua, seria interessante para você fazer um curso sobre alimentação. Esses cursos usualmente acontecem nos restaurantes vegetarianos.
Nada como praticar isso e depois ainda adquirir um livro e continuar estudando o assunto. A melhor alimentação é aquela alimentação viva, crua, vegetais, crus, verduras, legumes, crus, é muito saudável. Grãos. A alimentação viva é o que não é cozido nem assado, é o que é cru. Vegetais crus, verduras cruas. Tudo que é cru tem muito mais vida do que o que já foi cozido. A próxima pergunta vem do Francisco. Ele diz: olá, Paulo e Maria Lúcia, gostaria de saber qual é a melhor forma ou o melhor exercício para desenvolver o chakra do terceiro olho de forma segura. Obrigado e que Deus ajude-os a prosperar em todos os seus projetos. Francisco. Francisco, existem muitas técnicas maravilhosas para desenvolver a terceira visão. Penso que as melhores são as que utilizamos no dia a dia, para todas as horas. Como já disse aqui no programa, muita gente pensa que visualizar é uma coisa difícil, até que dizemos que visualizar é imaginar. É claro que ser capaz de ver com o terceiro olho exatamente o que está ocorrendo em outro lugar, neste exato momento, exige muita evolução, muito treino e técnica apurada. O exercício que vou passar para vocês é o seguinte: arrumem espaço para todas as coisas que desejam manifestar. Por exemplo, se vocês querem uma televisão nova, vão a uma loja e busquem conhecer o modelo de TV que querem, depois escolham um lugar onde vão colocar a TV em suas casas e deixem o lugar sempre livre para receber a TV, como se os carregadores da loja estivessem tirando ela do caminhão para colocá-la sobre o móvel que você acabou de limpar e disponibilizar para isso. Todos os dias que vocês passarem em frente a este móvel com o espaço para a TV, imaginem a TV em cima e afirmem: aqui é o lugar da minha TV, e visualizem. E ponham a mão sentindo a televisão já no local e imaginando como se estivessem tocando ela. Faça o mesmo na garagem com o seu carro. Se você tem um carro velho e quer trocar, ponha a mão esquerda em seu coração, a mão direita sobre o carro todos os dias. Tem que haver uma sequência. E diga: com a graça de Deus eu troco este carro por um carro de tal marca, tal ano. E imagine isso se realizando. Quando estiver em casa, afirme que lá na garagem está o seu carro novo. A imaginação é coisa de crianças e de pessoas que atuam manifestando a luz divina. O grande segredo da terceira visão é a felicidade. Sua imaginação só pode trazer felicidade a você e a qualquer outra pessoa. Imaginar algo que faz sofrer a quem quer que seja é uma imaginação errada e desaprovada pelos mestres. Mas, Francisco, o mais importante em trabalhos de imaginação e visualizações com o terceiro olho é a constância. Mantenha a constância. Assuma 2, 3, 4 trabalhos de visualização e faça-os todos os dias. Esse é um treino muito bom. Desejo-lhe sucesso e depois conte nas suas vitórias. Realmente o Paulo falou vários exercícios, isso é bom, e eu vou acrescentar mais 1 ou 2. Acenda uma vela e sente-se de frente para esta vela, esta chama, com os olhos abertos, sem movimentar o olhar. Fixe o olhar na chama o quanto tempo você aguentar. Isto é um exercício excelente para concentração. O próximo exercício é o seguinte: sentado em sua sala, olhe a parede à sua frente e observe todos os móveis e objetos, tudo o que você vê naquela sala. Depois feche os olhos e procure visualizar na sua tela mental ou imaginar tudo aquilo que você viu. Aí abre os olhos, verifica o que faltou, fecha os olhos e novamente rememore na sua tela mental todos os objetos e móveis que estavam à sua frente. Isso é um excelente exercício para a visualização. A Mara Cristina escreveu o seguinte: olá, irmãos da luz, venho agradecer os ensinamentos sobre como fazer comandos, decretos de forma correta, ou seja, através da palavra falada. Imediatamente coloquei em prática o que ensinaram e percebi que houve potencialização nos resultados, que além de acontecerem de forma mais rápida ainda, ocorreram em uma qualidade inesperada.
Agradeço. Aproveito a oportunidade para perguntar sobre o poder do jejum. Ano passado pratiquei o jejum de alimentos, diminuindo a sua quantidade, junto com a prática de orações com duração de 2 horas diárias durante 3 semanas no mês de abril de 2006, com o objetivo de melhorar minha área financeira, pois sou arquiteta profissional liberal e dependo de encomendas, e após este período de jejum e oração, passei os 4 meses seguintes, maio a agosto, tendo uma verdadeira enxurrada de obras e, consequentemente, de dinheiro em minhas finanças. E por conta do acúmulo de trabalho e sucesso, me esqueci completamente do que eu havia feito, que foi orar e jejuar para conseguir tanta opulência. Acontece que a partir de setembro de 2006 veio uma maré de problemas e sem quase trabalho de grande valor, e não me pergunte o porquê de eu ter esquecido de que bastava orar e jejuar novamente para que eu restabelecesse aquele período próspero, porque eu me esqueci mesmo. Agora, no final do ano, lendo os ensinamentos do site da Grande Fraternidade Branca, me deparei com o número 46, que discorre sobre o poder do jejum. Me lembrei que o período de minha prosperidade tinha ocorrido exatamente depois de jejuar e orar. Os ensinamentos que lhe esclarecem que quando paramos de depender do consumo de energia externa, passamos a depender da energia interna, que vem exatamente da presença eu sou, e literalmente caiu a ficha. A minha prosperidade se deu porque o jejum abriu o canal para que o eu sou tomasse conta de minhas finanças e por isso tudo ocorreu bem. Por favor, gostaria que me mandassem material ou discorressem um pouco sobre o poder do jejum e oração para permitir a manifestação da presença eu sou em cada setor de nossa vida. Muito obrigada por tudo, que Deus os abençoe e este programa que tanto tem iluminado a todos. Atenciosamente, Mara Cristina, Teresina, Piauí. Querida Mara Cristina, o que poderíamos nós acrescentar a essa maravilhosa aula sobre o poder do jejum de Paramahansa Yogananda? Eu sugiro a você e também aos nossos ouvintes ler e reler essa aula, número 46, no botão Ensinamentos, e meditar sobre cada trecho. E você verá, Mara, que a sua compreensão sobre o texto se aprofundará bastante. Leia de novo aquilo e você verá. Quando nós jejuamos, criamos mais espaço para receber luz. E luz é bênção. De forma que o princípio do jejum é muito simples, gente. Quando nós oramos e jejuamos, realmente, nós podemos conseguir muita bênção. Para a presença eu sou manifestar-se, é necessário dirigir a atenção a ela amorosamente e comandá-la. Você pode fazer isso com ritmo, acompanhando o comando presença eu sou. O jejum é um desapego da matéria, o desapego da matéria é a elevação de consciência, e com isso temos a capacidade de buscar a vontade da presença eu sou. Mas só o jejum não é o suficiente. Precisamos buscar a vontade de Deus com muita determinação e constância. Com o jejum fica mais fácil e leve chegar a Deus. Nos ditados da Virgem Maria, ela diz para jejuarmos e fazermos a Ave Maria. Orar e jejuar. É muito importante. O próximo e-mail é do Ismar, de Contagem. Ele diz: sempre quis saber sobre algo que me deixa intrigado, desde a adolescência, que comecei a perceber que sempre que me aproximo de uma árvore, cai uma folha na minha frente, ou do meu lado. Recentemente caiu uma folha na minha cabeça. Existe uma explicação ou é bobagem da minha mente? Vitória sempre na luz, Ismar. Ismar, não vejo nada de importante nisso, mas não ouso saber tudo. Consulte o seu eu superior para saber por que isso acontece com você. Pode ser que tenha alguma explicação. Ismar, outro dia escutei uma frase que eu gostei muito. Uma pessoa me disse: não existe coincidência, existe providência. Como nós sabemos que tudo é sagrado porque a energia divina está nas plantas, está nas árvores, nos animais, nos rios, você pode receber isso como um carinho de Deus, um carinho da natureza, como você acariciando você. É interessante, pode ser que as árvores estejam te reconhecendo e mandando um oizinho para você. Quem sabe, né?
Só Deus sabe tudo. O Logan mandou um e-mail dizendo: quais mestres deixaram de ser guardiães da chama e por quê? Me refiro às 7 chamas. Meu caro Logan, os mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca guardam, protegem e distribuem as chamas. Portanto, nenhum deles deixou de ser guardião da chama. O que acontece, às vezes, eles deixam de ocupar um cargo e passam a ocupar outros cargos, porque a evolução não para, a evolução continua para eles. Maria Lúcia vai falar agora a vocês sobre o instrutor e o ensinamento. O estudante deve estar atento para a diferença que existe entre o instrutor e o ensinamento. O ensinamento é perfeito. O instrutor é humano, portanto, é imperfeito. Quando o estudante mistura isso em sua mente, ele passa a colocar o instrutor em um pedestal. E isso é idolatria. Com o tempo, ele vê uma imperfeição no instrutor e pronto, o ídolo cai para ele. Sendo que na sua consciência estava impregnado o errôneo conceito de que instrutor e ensinamento eram uma só verdade, ele se afasta do ensinamento, simplesmente por haver se decepcionado com o instrutor. Vamos analisar com 2 exemplos a atitude correta e incorreta do estudante em relação a este conceito. Recentemente recebemos e-mail de uma pessoa indignada com o que falamos sobre o Homem dos Milagres. Ela disse que amava nosso site, isto é, os ensinamentos, mas que estava abandonando por discordar do nosso parecer. O e-mail dela foi bem desagradável e conclusivo. Não esperava a resposta. Ou melhor, não deixou abertura para isso, para debatermos este problema. Acontece que o que falamos é verdade. A nossa proposta neste site é expor a verdade, que às vezes é crua e dura mesmo. Quando abordamos certos temas polêmicos, sabemos que podemos perder alguns ou muitos acessos. O nosso propósito não é agradar, mas sim esclarecer, trazer a luz do conhecimento para a expansão da chamatrina dos corações, daqueles que, como nós, buscam a verdade. É possível que a pessoa tenha razão quanto à forma com que expusemos esta verdade. Nós não somos perfeitos. O ensinamento, sim, o é. Nós não transmitimos aqui as nossas ideias e conceitos, mas sim aquilo que estudamos, aprendemos, aplicamos e vivenciamos. Agora vejamos a atitude do estudante que discorda de certos pontos que dissemos, mas quer entender. Recebemos muitos e-mails perguntando: por que vocês disseram isto? Não concordo, me parece estranho. Podem explicar melhor? Estou confuso com isso. De onde tiraram informações para afirmar tal coisa? Em que se baseiam para declarar tal conceito? Muitas vezes nós declaramos conceitos que já incorporamos, mas não lembramos mais qual o mestre que disse aquilo e onde está. Então, a pesquisa se faz necessária para responder às questões citadas acima. Estas respostas cabem ao Paulo, que é um pesquisador incansável. Ele procura a comprovação da verdade nos ensinamentos, que graças a Deus temos à nossa disposição. Muitas vezes eu digo a ele que o material já é suficiente, mas Paulo não se satisfaz com 60% ou 70%. Ele investiga a verdade até 100%. E isto, claro, requer horas de trabalho. Essas perguntas são feitas por pessoas que estão realmente interessadas na resposta
que perguntam com respeito, para certificar-se da verdade. Em minha longa caminhada nesta senda espiritual, tive muitas e grandes decepções com instrutores e parceiros, mas isto, de forma alguma, me afasta dos sagrados ensinamentos da grande fraternidade branca. Eu gostaria de encerrar com uma invocação para libertar a juventude do álcool. Em nome da presença eu sou, que habita em mim, e pela autoridade do meu santo Cristo pessoal, invoco os amados Elohim, Hércules e Amazônia, Apolo e Lúmina, Astréia e Pureza, o poderoso Vitória, o amado Arcanjo Miguel, os amados Mestres Ascensos, Elmória, Saint Germain e Jesus Cristo. Unidos aqui pelo poder e amor da luz da grande fraternidade branca, nós, cidadãos brasileiros, exigimos vossa presença em intercessão no Congresso Nacional em Brasília, para a elaboração e a tramitação em regime de urgência de um projeto de lei que proíba a propaganda de cerveja na mídia brasileira, explícita ou subliminar. Exigimos que haja uma rigorosa fiscalização na venda de bebidas alcoólicas já proibidas para menores de 18 anos. Pedimos que legiões de anjos sejam enviados agora para libertar a juventude do hábito de ingerir bebidas alcoólicas. Que todas as entidades de álcool, espírita e espíritos sejam levadas agora para o Lago do Fogo Sagrado, pelo poder do círculo e espada da amada Astréia e pelo poder da espada de São Miguel. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da Mãe Divina. Amém. Amém. Para concluir, queremos informar que não vendemos mais nada em nosso grupo de estudos. Hoje, o acesso é totalmente gratuito e todos os CDs que eram vendidos estão liberados para download diretamente da página de cada um dos decretos e mantras. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo site doe.eusouluz.com.br ou pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e clique no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.